A paz de Jesus! Tudo bem? Vamos lá, continuando nosso estudo do Evangelho de São João. Hoje nós vamos ver o capítulo 6, versículos de 22 a 71, que é o discurso de Jesus a respeito do pão da vida. Bom, Jesus tinha acabado de multiplicar os pães. Ele atravessa o lago, ou o mar da Galileia, de Tiberíades, andando sobre as águas, indo para Cafarnaum. Numa teofania, ou uma cristofania, ele se manifesta aos seus apóstolos como Deus. Recordando, esta travessia recorda muito o Êxodo. Agora o povo percebe que Jesus não está mais ali e o povo também faz a mesma travessia, atravessa o mar ou o lago à procura de Jesus. Bom, essa travessia, como acabei de falar, ela tem muito a ver, tem toda a relação com o Êxodo, A saída do povo do Egito, Moisés à frente, conduzindo esse povo, os sinais que aconteceram para libertar esse povo, o pão que foi dado para alimentar o povo, tem muito a ver e vocês vão entender isso daqui a pouquinho. Bom, Jesus sabia que eles não estavam à procura de Jesus porque eles reconheceram que Jesus era o Messias, ou porque eles sabiam quem era Jesus, ou porque eles viam os sinais de Jesus e por causa dos sinais eles acreditavam que Jesus é enviado de Deus. Não. Jesus sabia que eles estavam atrás de Jesus porque eles estavam satisfeitos. Eles estavam bem. Estando com Jesus, eles estavam satisfeitos, então vamos procurar esse homem. Ele dá pão de graça pra gente, E aqui a gente faz uma relação também com a passagem da Samaritana. A Samaritana ficou deslumbrada com o fato de poder ter água, uma água que saciasse a sede para a eternidade. E eles também, um alimento que nos sacia, a possibilidade de uma água ou de um pão material que saciasse a sede e a fome, que eles não precisassem trabalhar para isso. Para conquistar, sem esforços, sem compromisso, não ter mais sede, não ter mais fome. Olha que maravilha, era um sonho. Claro que Jesus falava da sede, da fome, da alma, da palavra de Deus, do eterno, do paraíso, mas eles não entendiam isso, eles não estavam entendendo, eles queriam raciocinar, assim como a Samaritana, assim como Nicodemos, eles queriam raciocinar humanamente. E Jesus diz que é preciso trabalhar para conquistar esse alimento que sacia. E eles querem perguntar, então, qual é esse trabalho que eles têm que fazer? E Jesus surpreende. Fala, o trabalho de vocês é acreditar em mim, é crer em mim. É esse o trabalho de vocês. Não são pelas obras, mas é por crer em mim que vocês serão salvos. Não são pelas obras de vocês, ou pela bondade de vocês, ou pela capacidade de vocês, mas é por acreditar em mim que vocês serão salvos. Eu já falei isso no vídeo anterior. Salvação é um dom, é presente de Deus. E nós vamos alcançar a salvação não pelos nossos méritos ou pelas nossas boas obras. Nós vamos alcançar a salvação pela fé e pelo amor. O Catecismo da Igreja Católica, lá no número 26, diz assim, presta atenção, em relação à fé. Ele diz assim: quando professamos nossa fé, começamos dizendo, eu creio, ou nós cremos. Por isso, antes de expor a fé da igreja, tal como é confessada no credo, celebrada na liturgia, vivida na prática dos mandamentos e na oração, nos perguntamos, o que significa crer? A fé é a resposta do homem a Deus que se revela a ele, e a ele se doa,
trazendo ao mesmo tempo uma luz superabundante e continua. Bom, fé é uma resposta do homem a Deus que se revela a ele. Fé é uma resposta, e resposta é uma atitude. Fé é uma atitude de resposta ao Deus amoroso que se revela a nós. Fé também é dom de Deus. É Deus que nos dá essa capacidade de responder a Ele. É dom de Deus, é presente de Deus. Por isso que lá nos versículos 44 desse evangelho que a gente está lendo aí, e 65, Jesus diz assim: ninguém vem a mim se o Pai não o atrair. Porque é o Pai, é Deus que nos dá a capacidade de acreditar em Jesus. Nós somos atraídos por um presente que o Pai nos deu, de irmos ao encontro de Jesus. Nós somos atraídos pela fé e pelo amor. Olha, continuando aqui. Eles pedem sinais para que possam crer. Olha só, eles tinham acabado de ver a multiplicação dos pães. Mas isso, mais uma vez, é uma referência ao acontecido lá do Êxodo. Porque lá eles tinham visto também, né, as 10 pragas, Deus abrindo o mar através de Moisés, eles passando a pé enxuto o mar, e mesmo assim lá, como cá, eles duvidavam, eles não acreditavam, eles pediam sinais, eles murmuravam. E aqui entra uma comparação, né, no texto que você vai ler aí, começa uma comparação entre maná e Jesus. Jesus começa a comparar o alimento que sustentou o povo hebreu na travessia pelo deserto, começa a se comparar com ele, o pão descido do céu. É interessante que o maná para os judeus era simbólico demais, porque representava Deus que cuidou do povo, que sustentou o povo, que alimentou o povo durante a travessia no deserto. Mas eles continuam lá no Êxodo, eles continuavam a murmurar, como eles vão fazer aqui, no versículo 41, desse evangelho que nós estamos lendo, no versículo 41, os judeus murmuravam quando Jesus disse que era preciso se alimentar dele. Se a gente quiser, se você quiser, pega aí, ó, Êxodo capítulo 16, versículo 2, Êxodo capítulo 17, versículo 3, Números capítulo 11, versículo 1, Números capítulo 14, versículo 27. Mostra o povo hebreu murmurando. Jesus agora diz o seguinte, ó, Deus continua cuidando do seu povo através de mim. Eu sou o pão da vida que alimenta, que sustenta, que alimenta, que cuida, que zela, que dá força para o povo chegar até a terra prometida. Nova Jerusalém, o céu, a eternidade. Jesus tenta explicar isso de várias formas, mas eles não conseguem entender, ou eles tentam entender de uma maneira puramente humana e racional. Jesus deixa claro que ele é o pão da vida, o novo maná, e diz que somente quem crê nele e se alimentar dele será salvo. A partir do versículo 51, mais explícito no versículo 53, Jesus fala claramente, abertamente e de uma forma até dura. Olha, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não terá vida eterna. Veja, João já conhecia a prática eucarística, eu já falei isso também. Mas João não narra a instituição da Eucaristia no seu evangelho. Então, por isso, ele deixa claro aqui, nesta oportunidade, que a Eucaristia é corpo e sangue de Jesus. Corpo e sangue, naquela época, representava a totalidade de uma pessoa. A doutrina da Igreja Católica nos ensina que a Eucaristia é corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Ou seja,
É Jesus inteiro, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Ao mesmo tempo, Jesus falava para judeus. E para os judeus, era proibido se alimentar de sangue. Era difícil para eles entenderem isso. A gente tem que compreender também, né, o contexto daquela época. E eles não entendiam como que eu vou me alimentar do sangue. Não pode. Jesus percebeu que isso estava escandalizando eles. E ainda ele fala assim, ó, imagine quando vocês me virem subir de onde eu vim, a cruz. A cruz é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Jesus retoma aí o conteúdo, então, da conversa que ele teve com Nicodemos, lembra? Carne e espírito, a fraqueza da carne, a força do espírito. Jesus retoma esse assunto. Muitos dos seus discípulos deixaram de segui-lo. Discípulo é diferente de apóstolo. Eu não vou explicar hoje, porque nós já estamos com 11 minutos, né? Outro dia eu falo da diferença de discípulo e de apóstolo. Aí Jesus volta para os 12 discípulos, ou para os apóstolos, e pergunta, e vocês, também querem ir embora? Jesus não abre mão da verdade. E ó, para a gente hoje, é uma realidade isso, viu? A gente não pode abrir mão da verdade, mesmo que a igreja volte a ter 12. Mas vamos lá. Pedro, então, fez uma profissão de fé. Nos outros evangelhos, a profissão de fé de Pedro não está aqui, logo após a multiplicação dos pães. Lá está quando Jesus pergunta, quem dizem que eu sou? E vocês, quem dizem que eu sou? Aqui acontece logo após a multiplicação dos pães, Jesus se manifestando como Deus, andando sobre as águas, e o discurso do pão da vida. Aí que vem a profissão de fé de Pedro em relação a Jesus. Somente pela fé a gente consegue entender quem é Jesus. Somente pela fé a gente consegue compreender o que é a Eucaristia. Corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso alimento para a vida eterna. Veja, outra diferença entre o Evangelho de João e os outros evangelhos é que lá nos outros evangelhos, aquele que se opõe à obra de Deus e o opositor recebe o nome de Satanás, lá é Pedro. Aqui não é Pedro, é Judas, o traidor. Gente, ó, quase 13 minutos já. Leiam esse texto, tá? Leiam esse texto. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 6, versículos de 22 até o final, 71. Leiam com atenção, estudem, preste atenção, retome esse vídeo, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau.